Sejam bem-vindos, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise. E por que Bereanos? Os bereanos são citados no livro de Atos, quando, por exemplo, Paulo e Silas eles estavam pregando na sinagoga dos judeus. E os bereanos, meus irmãos, eles analisavam a pregação do apóstolo Paulo minuciosamente e eles também analisavam cuidadosamente para ver se as coisas que eles estavam pregando eram de fato verdade. E é o dever de todos os cristãos, independente da popularidade do pregador, pastor, seminaristas, cantores gospel, examinar sua pregação, examinar os livros e, inclusive, o que está sendo cantado nas igrejas. Devemos testar tudo à luz das Sagradas Escrituras. E nesse estudo, nós vamos analisar a composição que é dos cantores gospel muito famosos, Kemuel e Lucas Agostinho, chamado Algo Novo, que é um sucesso gospel lançado em 2020 com mais de 190 milhões de visualizações. E eu creio que antes de iniciarmos a análise, é importante ressaltarmos qual era o contexto que estava envolvido por detrás dessa composição. E analisando, por exemplo, esse contexto, nós compreenderemos melhor por que eles compuseram essa letra. Veja comigo a fala do pastor. Apesar de ter sido composta há mais de 2 anos, ela está muito ligada ao que estamos vivendo atualmente, no meio de tantas incertezas, dúvidas e medo que está sendo disseminado. Viemos falar para viver algo novo, estabelecer o descanso. É sobre a soberania de Deus estabelecida em nós e através de nós. É ressignificar diversos aspectos nas nossas vidas, explicou o pastor. E tendo dito isso, vamos analisar se realmente esse propósito deles transparece nesse louvor ao ser testado pelo escrutínio da palavra de Deus. Vamos à primeira estrofe desse louvor. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Espírito Santo. E de imediato nós notamos algo muito estranho no louvor. E o que seria estranho, por exemplo? Ele diz, Espírito Santo vem me visitar hoje aqui. Os compositores, pelo que dá a entender, eles são pessoas cristãs. E seria algo muito estranho para os cristãos pedirem para que o Espírito Santo nos visite. Porque, meus irmãos, ele habita em nós. Vamos analisar o texto bíblico das Escrituras. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador ou consolador em outras traduções, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E a obra sacerdotal e intercessora de Cristo, ela teve início com o pedido que ele fez ao Pai, que ele mandasse o Espírito Santo para morar no povo da fé. O Espírito de Cristo é a terceira pessoa da Trindade. E o termo em grego traduzido como Consolador é Parakletos. E aqui significa literalmente, meus irmãos, aquele chamado a ajudar lado a lado, no sentido de alguém que encoraja, que exorta. E todos que realmente são cristãos têm o Espírito Santo, têm o Parakletos. Pois é impossível ser cristão sem ter o Espírito Santo. E eu já vim de igrejas neopentecostais e também pentecostais. E muitas vezes eles confundem que pessoas falando em línguas, por exemplo, é um sinal do batismo com o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, não tem base bíblica nenhuma. E pessoas que não manifestam dons de línguas, por exemplo, elas acabam sendo excluídas da participação do Espírito Santo na igreja, como se os dons fossem evidência que a pessoa, por exemplo, tem o Espírito Santo. Mas nós entendemos à luz da palavra de Deus que todos os cristãos têm o Espírito Santo. Veja o texto das Escrituras comigo. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. E esses dois textos são claros como a água cristalina. Se alguém não tem o Espírito Santo, não tem Cristo.
e o Espírito Santo habita em nós, meus irmãos. Então, esse trecho da composição não é uma heresia, mas traz muita confusão para as pessoas. E composições têm um grande poder de moldar o pensamento daqueles que escutam. E a pior coisa é ser moldado por uma visão equivocada a respeito de quem é o Espírito Santo. Pois, por que eu peço para o Espírito Santo vir me visitar, sendo que o mesmo habita em mim, meus irmãos? E talvez essa analogia do Espírito Santo de nos visitar é uma referência ao livro de Atos, quando o Espírito Santo ele desceu, por exemplo, em Pentecostes, e os discípulos eles falaram em línguas. E também o apóstolo Pedro pregou poderosamente, houve inúmeras conversões, mas nós devemos interpretar a descida do Espírito Santo no livro de Atos como cumprimento das palavras de Jesus nesse texto de João que eu li para vocês anteriormente. O Consolador veio, o Consolador começou a habitar no povo de Deus e não mais somente, por exemplo, nos patriarcas, nos reis, como era no Antigo Testamento. Agora, todos os cristãos são a habitação do Espírito Santo. Nós não devemos pedir para que o Espírito Santo venha como em Pentecostes, pois ele já veio e habita entre o seu povo nos dias de hoje e até a consumação do século, meus irmãos. E a vinda do Espírito Santo é promessa sacerdotal de Cristo. E na outra parte da composição eles escrevem assim: quero conhecer mais de ti, se referindo ao próprio Espírito Santo. E se quisermos conhecer mais do Espírito Santo, meus irmãos, precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ele mesmo, o Espírito Santo, inspirou as Escrituras para dizer a respeito de quem ele é. A palavra de Deus diz, por exemplo, que o Espírito Santo nos guia na verdade, meus irmãos. O Espírito Santo faz que os discípulos se lembrem dos ensinamentos de Cristo e por isso eles escreveram os evangelhos que nós temos hoje. O Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça e do juízo de Deus. E também o Espírito Santo ele dá testemunho a respeito das obras de Cristo, iluminando o nosso coração. E o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos, irmãos. E se nós quisermos conhecer mais a respeito de quem é a terceira pessoa da Trindade, nós devemos nos aproximar da sua santa palavra que ele inspirou os homens a escreverem ela. E tendo analisado esse trecho da estrofe, vamos analisar o outro refrão. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. E como muitos que nos seguem no canal, vocês têm um conhecimento que eu era membro de igrejas neopentecostais e principalmente igrejas pentecostais. E eu também já fui em inúmeras Assembleias de Deus quando eu era mais jovem. E esse conceito de viver algo novo, uma nova experiência nova, um despertamento espiritual é muito comum nas igrejas pentecostais, como por exemplo um jargão, o famoso batismo com fogo e com muito poder. E não tem, por exemplo, como nós analisarmos todos os conceitos que seria algo novo no pensamento do pentecostal e dos compositores. Porém, eu creio que esse algo novo que eles estão se referindo está totalmente ligado com a composição seguinte: faz meu coração arder de novo. O coração arder de novo pode ser uma referência a uma apatia espiritual que a pessoa individualmente está passando na sua vida cristã ou uma comunidade. E a única referência que nós encontramos no Novo Testamento de arder o nosso coração está no Evangelho de Lucas. Veja o texto. Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, se referindo a Jesus, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? E a palavra em grego nesse texto é kaió, que significa colocar fogo, iluminar, queimar, arder ou consumir com fogo. E quando Jesus estava expondo as Escrituras para aqueles homens, o coração deles começou a queimar. E realmente, meus irmãos, esse deve ser o anseio de todo cristão, que o nosso coração, por exemplo, ele esteja queimando todo momento, quando nós lemos a palavra de Deus com amor, que a leitura bíblica não seja algo apático, mas que ela seja prazerosa, pois nela nós encontramos fontes de vida, um manancial para a nossa alma. E essa poderia ser uma aplicação provável, porém, qual era a intenção original dos compositores ao descrever esse arder de novo? Mas eu também creio que essa analogia de arder de novo pode ser aplicada à igreja de Éfeso,
que perdeu seu primeiro amor. A igreja de Éfeso recebeu o elogio de Cristo, pois eles colocaram à prova os falsos apóstolos e não toleravam eles na igreja. Nós entendemos que a igreja, por exemplo, tinha uma doutrina muito correta, aplicava o exame bíblico contra os falsos mestres na igreja, mas uma igreja deixa de ser igreja, meus irmãos, quando deixa de servir ao seu mestre com amor, com vigor e dedicação autênticos. Doutrina correta, sem amor a Cristo, de nada vale. E a última parte desse refrão diz assim: fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. E como eu ressaltei no início dessa análise, essa composição foi escrita há mais de 2 anos, bem naquele contexto, meus irmãos, do início da pandemia, e é um claro paralelo com o livro de Salmos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o nosso Senhor, Ele está conosco, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo na morte, muitos cristãos na pandemia, Deus estava conosco. Deus não abandonou os seus filhos, mesmo em meio à morte, pois Deus deu graça para muitos diante da adversidade e também perseguições. E esse algo novo pode estar relacionado também com uma fé mais convicta em meio às adversidades, no contexto de pandemia, pois em meio às adversidades é que muitas vezes a nossa fé é realmente atestada, e em meio às tempestades e perseguições é que provamos a veracidade da nossa fé. Porém, o algo novo nessa composição não é algo muito claro, meus irmãos, e abre inúmeras hipóteses do que seria esse algo novo. Vamos ao último trecho do refrão dessa composição. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E como eu já ressaltei anteriormente, não devemos pedir que o Espírito Santo venha como nos dias de Pentecostes, pois ele já veio e está habitando entre o seu povo nos dias de hoje, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Cristo. E fica nítido, meus irmãos, nessa composição, que os autores querem conhecer o Espírito Santo, mas os mesmos eles precisam conhecê-lo, não através desse algo novo, mas da palavra de Deus que é eterna e inspirada por ele mesmo. Inúmeras vezes eles ficam com repetições e repetições com o termo incendeia, incendeia, que isso é bem comum nas composições gospel e pentecostais que levam as pessoas somente à frenesi. Mas muitas pessoas esquecem da razão quando elas estão cantando. E indo agora à conclusão, será que essa composição de Kemuel é bíblica e nós podemos cantar na igreja? De maneira nenhuma, meus irmãos. A composição ela não traz nada, por exemplo, de herético, porém é mais uma música gospel projetada apenas para vender. E apesar dessa composição não ser herética, ela traz muita confusão acerca da obra do Espírito Santo. E isso é muito prejudicial para o entendimento da terceira pessoa da Trindade. Primeiro, que o louvor tem um único objetivo, que é glorificar a Deus através dos elogios. Esse é o significado de louvar, elogiar. E quando cantamos para Deus, exaltamos seus atributos, exaltando sua santidade, seu amor, sua misericórdia, ira, sua justiça, seus decretos, e até o ímpio vai louvar no dia do juízo. E uma composição, meus irmãos, que não traz esses traços, não pode ser cantada para glorificar Deus na igreja. Ela pode vender muito, pois é muito clichê, muito repetitiva, dizendo Espírito Santo vem, Santo Espírito desce com fogo, incendeia, 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 inúmeras vezes. Bem semelhante, por exemplo, com muitas composições do Betel, Hillsong, Fernandinho, do Descer do Fogo, como em Pentecostes. E eu creio também que esse tipo de composição traz muita confusão para as pessoas sobre a obra do Espírito Santo nos dias de hoje. E as pessoas pensam que o Espírito Santo é apenas uma força e não uma pessoa que está habitando dentro do cristão. Então, concluindo, não podemos cantar esse tipo de composição nas nossas igrejas. E essa foi mais uma análise aqui no canal. E se vocês gostaram desse novo conteúdo que eu trouxe para vocês, de analisar biblicamente as músicas gospel para concluirmos se elas devem ser cantadas na igreja ou não, deixe o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento no nosso trabalho aqui no canal. Comente também a opinião de vocês acerca dessa composição. E se você é novo aqui no canal, se inscreva para acompanhar novos conteúdos e estudos. E não se esqueça também de assinalar a opção receber todas as notificações, pois não basta apenas se inscrever, mas precisamos ativar também essa opção. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.